Fala galera, ligado no canal, estamos aqui mais um dia cedinho para aprendermos da palavra do nosso bom Deus. Vamos aprender a ter fé? Então, já se inscreva no nosso canal, aqui tem vídeo diariamente. Agora estamos estudando sobre o tema Nos Passos de Jesus. Como podemos aí andar junto com os passos do Mestre, né? Então vamos lá para o assunto de hoje. Hoje é domingo, dia 3 de agosto, terceiro dia do mês, de nosso roteiro original, de estudarmos ali onde está escrito a mensagem do Evangelho, esse relato bíblico, e aí responderemos algumas perguntas. Qual é o tema? Movendo montanhas. Com certeza, nós já ouvimos alguma vez essa frase: a fé move montanhas. A fé move montanhas. A fé faz o impossível acontecer. E aí a história desta semana nos revela no contexto, ou seja, em que momento Jesus proferiu essas palavras. E que já pegue e subiu para você ler também, que está em Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 27, onde traz mais informações sobre o momento do milagre, mas também em Mateus 17, versículo 19 a 21, que não nos explica muito bem o contexto, mas nos explica muito bem as palavras de Jesus para os discípulos e para o Pai, que estava lá presente. Então já lê esses dois trechos bíblicos, Mateus e Marcos, e vamos lá para as nossas perguntas de hoje. Abrindo nosso quadro de perguntas, vamos responder o seguinte: que parece que foi Jesus sendo furioso, mas na verdade não. Em sua opinião, o que Jesus quis dizer com as palavras geração incrédula, até quando ficarei com vocês? Essas palavras foram para quem? Para os discípulos. Nos mostram a frustração e a impaciência que Jesus teve naquele momento pelos discípulos. Jesus já tinha ensinado eles bastante, já tinha dado muitos sinais, até a de Pedro, quando Pedro caiu sobre as águas, lá no mar. O que Jesus falou? Pedro, qual o tamanho da tua fé? E aí, algo que fez Pedro cair naquele momento, dentro da água do mar vermelho, foi quem? Foi a fé dele. A fé dele não foi capaz de deixar ele de pé. Um medo, E isso foi com Pedro. Mas os outros discípulos ouviram o relato de Pedro. E por que continuar com tanta pequena fé? E aí, por isso que Jesus fala: geração incrédula, até quando ficarei com vocês? A impaciência de Jesus. Jesus já tinha ensinado tanto. E alguns discípulos, a maioria, continuavam isso, sem ter aquela comunhão muito grande. Pedro não estava lá presente, porque a sua fé tinha aumentado. Pedro estava com quem? Tiago e João. Com Jesus, vendo Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Aí teve um momento de alto declínio de Pedro. Segunda pergunta: por que os discípulos não foram capazes de curar o garoto depois de já ter curado outras pessoas? Por que não vemos mais tantas curas hoje em dia? Olha só, o discípulo já tinha curado outras pessoas, mas por que não aquele menino, a cura daquele menino? Porque na verdade era um espírito demoníaco, ou seja, que trabalhava para Satanás, se postou naquele menino. E aí, para você expulsar um espírito, você tem que ter muito mais fé do que chegou um leproso na tua frente e toca, tá curado. Não. É o tamanho da fé, vai aumentando ali o momento de luta entre os justos e os ímpios, entre Deus e Satanás e seus anjos. Vai aumentando o nível da sua fé, E é por isso que começa devagarzinho e vai aumentando, os desafios da vida. Começa devagar, de boa, mas aí vai aumentando. Isso serve também para os discípulos. E foi isso, a pequenez da fé. E hoje em dia, por que não ocorrem muitos milagres hoje? Na verdade ocorre e a gente não percebe, porque a gente está ali, muito agora, tem muitos milagres, mas a gente não tem muita notícia por estarmos muito longe.
Mas isso não impede de nós fazermos milagres, né? Ali depende da nossa fé. Se a nossa fé está forte, nós conseguimos, se for da vontade de Deus. Então, é todo um trabalho, né, com a nossa fé. Terceiro ponto, terceira pergunta. Até que ponto o pai teve a fé necessária para seu filho ser curado? O pai que pediu ajuda. O menino estava mudo e surdo, estava escrito, né? Mas quem pediu súplicas aos discípulos e a Jesus foi o pai. O pai, em todos os momentos, buscou, né, ali ver alguma coisa, um milagre dos discípulos, primeiramente, e depois que viu Jesus, suplicou ao grande mestre, porque já tinha ouvido falar dos vários milagres, né? Ele tinha essa fé, ele tinha muita fé. Possivelmente ele tinha mais fé do que os discípulos que estavam lá, no 9, né? Possivelmente. Isso fez confiar no grande médico e buscou e confiou que Jesus faria aquilo. E foi o que aconteceu, né? Jesus não passou batido, não, em vez de ficar tão irritado com os discípulos, né, e fazer nada, não. Jesus ouviu o homem e curou o menino. Vamos lá para a nossa quarta pergunta. Que papel a fé do pai teria desempenhado se o garoto possuído não tivesse o desejo de se submeter a Jesus? Como isso afeta hoje quando seus pais oram por você? Para o pai e para o menino seria crucial, porque como o menino ali não tinha o que fazer, ele estava possuído totalmente, né? O espírito o possuiu, e ele começava a afetar ali a vida, tanto do menino e tanto do pai, porque a da sua fé, da fé do pai. Se o pai não tivesse a fé que Jesus poderia fazer alguma coisa, o menino estava o quê? Não tinha salvação, ia ficar lá para sempre, com o espírito até morrer. Então, o desejo do pai de ajudar o seu filho fez com que curasse a vida do filho, mas também remoldasse o espiritual do pai e do filho. E de coisas que estavam presentes lá, né? Incluindo os escribas, que poderiam estar aprendido alguma coisa, né? Então, Deus nos usa, não tem como. Deus vai nos usar de algum motivo, de alguma forma, para influenciar na vida de várias pessoas. O menino ser curado precisava da geração, né, da aceitação completa. E foi o que aconteceu do pai. Né? O pai confiou muito bem e Jesus o ajudou. E nos ensinou, né? Isso tudo ele nos ensinou bastante. Então, finalizando nosso dia de hoje, vamos para a nossa oração. Senhor, agradecemos mais um dia que vamos ter a fé como o pai do menino naquele momento, que confiou no Senhor Mestre para curar seu filho. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém.